Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês na nossa segunda semana de lives. Essas lives, né, que serão no total de 8 lives, para a gente fazer, trabalhar, falar sobre o desenvolvimento do gestor, né? Tanto eu dei o nome para essas 8 lives como se fosse a nossa maratona do gestor público. Cada dia eu trago um assunto diferente para a gente poder conversar. E como é que eu escolho esses assuntos, né? Eu acabo optando todos os dias, né? De manhã, quando eu vou preparar a nossa live, o assunto da nossa live, eu já tenho uma ideia anterior do que seria esses assuntos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Mas, claro, né? Eu como professora, eu como gestora pública, eu sempre penso naquilo que seria uma dificuldade, um obstáculo para o gestor público para que ele consiga atingir os seus objetivos. E aí, sempre que a gente pensa num obstáculo, num desafio, a gente precisa pensar numa solução. E a solução, ela sempre vai vir acompanhada do conhecimento. Então, o que seria, né? Por exemplo, eu só tenho um obstáculo, eu só tenho um desafio se eu não tenho um conhecimento suficiente para poder sobrepô-lo, né? Para poder enfrentá-lo e então seguir adiante, uma vez que esse desafio já estaria sendo superado. Todas as vezes que eu já tenho um conhecimento que seja suficiente para resolver o que para muitas pessoas seja um problema, um obstáculo, isso significa que esse obstáculo ele não é considerado um obstáculo para nós, porque a gente já tem esse conhecimento que precisa. Ou a gente já sabe como fazer para sobrepor e fazer, né, essa ação que é importante para poder enfrentar esse desafio. Por isso que algumas vezes tem alguns gestores públicos que têm muito mais dificuldades para enfrentar alguns desafios, e às vezes eles não conseguem, mesmo que isso passe anos eles tentando enfrentar esse desafio. Tem muitos gestores que podem ter muitas dificuldades e tem outros gestores que aquela situação que seria desafio para um não parece ser para outro, né? Pode ter outros gestores que conseguem acontecer uma determinada situação, para eles é tranquilo e eles seguem em frente, passam por cima e eles nem conseguem identificar que isso seria um obstáculo. E por que isso acontece? Porque esse gestor que passou por isso sem mesmo pensar que isso seria um obstáculo, significa que para ele não é um obstáculo porque ele já tem um conhecimento e ele sabe o que fazer para poder enfrentá-lo. Por isso que quando a gente sempre pensa, né, olhando para nós, né, quando é que nós, gestores, ou um profissional, qualquer profissional, né, consegue identificar que ele precisa buscar uma determinada informação, um determinado conhecimento, um determinado aprendizado, quando ele começa a visualizar ou ter a consciência de quais são os obstáculos que ele está enfrentando. Essa é a melhor forma da gente buscar por conhecimento, por solução. Porque, assim, se eu não tenho se eu vou buscar por um conhecimento não olhando para o meu obstáculo, muitas vezes, eu não estou pensando no desenvolvimento profissional ou esse aprendizado, caso eu vá buscá-lo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo mais claro. Digamos assim, que eu sou um bom líder, a minha equipe é muito tranquila, super produtiva, todo mundo com um clima organizacional super bom, nós temos bons resultados. E isso provavelmente porque você é um gestor com uma competência, liderança bem desenvolvida. Aí esse gestor, na hora dele, fala assim, eu vou fazer um curso para eu me aperfeiçoar. Se ele vai lá e vai procurar um curso sobre liderança, ele vai ter um novo aprendizado. Pode ser que ele aprenda alguma coisa a mais que ele ainda não esteja adotando no seu setor, e aí ele colocando em prática, ele consegue se desenvolver um pouco mais como gestor. Só que esse desenvolvimento, essa percepção de quanto ele cresceu, de quanto ele evoluiu, é muito pequena, porque ele já tinha uma competência desenvolvida. Então, se eu vou buscar um conhecimento numa área que eu já domino, eu estou indo muito mais buscar por hobby, porque eu gosto eu gosto de trabalhar liderança, eu gosto de estudar sobre liderança, e aí, como hobby, é perfeito você ir buscar por essa competência. Mas eu aprendi um pouco mais. Isso é perfeito, né? Que bom que a gente conseguiu fazer uma ação que foi de buscar por conhecimento e eu consegui evoluir um pouquinho mais. Sim, a gente sempre vai evoluir. Sempre que a gente vai buscar por informação, a gente está evoluindo. Mas
Se eu começo a pensar que a melhor forma de eu buscar por um conhecimento, um aprendizado, uma informação, é olhando para aquilo que eu tenho como desafio, olhando para quais são os meus desafios hoje como gestora, o que é mais difícil para mim para poder apresentar resultados, ou aquilo que é mais difícil de eu conseguir poder colocar em prática. Se eu olhar para esse lado, o que está me desafiando, o que é mais difícil, provavelmente esse é o lugar que você precisa buscar por um conhecimento. E aí, pode ter certeza, o seu salto de evolução vai ser muito maior, porque você saiu de uma situação de desafio, de obstáculo para você, foi buscar o conhecimento, foi colocar ele em prática, porque é somente na prática que a gente desenvolve competência, e aí você cresce. Então, essa é a minha dica. Se você for buscar um curso, comece a pensar o que é que para mim é mais difícil, o que é mais desafiador. Pessoal, boa noite, ver vocês entrando aqui, boa noite, muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje, nessa nossa segunda semana de live. Hoje é a nossa quinta live. Então, toda vez que eu vou de manhã, né, que eu vou desenvolver a live, mesmo eu já tendo um cronograma básico, né, antes de começar essa maratona, eu já tinha pensado em alguns temas, eu sempre de manhã repenso, analiso, e aí começo a trabalhar o tema que a gente vai falar hoje. Por isso que eu até não divulguei, porque pode ser, conforme a gente está trabalhando ao longo das lives, eu queira fazer alguma mudança. Mas tudo que a gente está fazendo nesses 8 dias é pensando numa evolução como profissional um profissional da área pública, e aqueles que estão em cargo de gestão, no caso, né, um gestor público. E aí eu trouxe um assunto que a gente vai falar, todos esses dias a gente está falando nisso, né? A gente está trazendo uma situação específica que o profissional na área pública enfrenta, e aí a gente começa a discutir como é que a gente pode melhorar isso, como é que a gente pode trabalhar isso. Aí eu vou abrir para vocês os nossos slides de hoje. Eu, particularmente, quando eu dou aula presencial, eu não uso slides. Isso é engraçado. E aqui, para as lives, eu tenho optado por usar os slides. Espero que vocês gostem, porque, pelo menos com relação à organização da informação, fica mais fácil. E, às vezes, a gente precisa ver alguma coisa, né? Porque, às vezes, na aula presencial, você tem uma lousa, e aí acaba escrevendo. Então, por isso que eu tenho optado por usar os slides. Opa! Então, vamos lá. Hoje, na nossa quinta live, boa noite lá. Nós vamos conversar sobre como ter controle do setor do qual a gente gerencia, do qual eu gerencio, como é que eu posso controlar as ações que acontecem nele, né? Como é que eu posso saber como as coisas vão acontecendo, quando elas estão acontecendo, para que não me tragam tantas surpresas, né? Quando a gente começa a falar de controle, é com esse propósito. Por que o controle é tão importante para o gestor? Para ele não ser pego de surpresa, para ele poder conseguir organizar suas ações, as ações do seu setor. Se ele tem um controle sobre isso, os resultados sempre serão mais positivos. E aí, muitos gestores públicos, eles acabam tendo dificuldade com a ideia de saber controlar, monitorar os resultados, saber que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer as situações, as atividades, os serviços. Por quê? Porque você tem um controle. Quando a gente fala de administração, a gente sempre está falando de controle. Às vezes pode parecer para nós que controle é uma palavra ruim, né? Você está controlando nosso trabalho, você está tentando impor uma determinada autoridade, mas não existe um gestor público se ele não faz controle, tá? Porque essa é a responsabilidade dele. Os resultados sempre virão desse controle que ele está fazendo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para ver se está melhor, para vocês me verem. Pronto. Então, o controle faz parte da vida do gestor público. O gestor público é o que não controla, não é gestor público. Ele assumiu um cargo, mas ele não faz o trabalho de gestor, tá? Então, sempre vai ter. Então, eu trouxe o que seria um desafio para muitos dos profissionais públicos, assim, como ter o controle do setor que eu gerencio? E como é que eu posso fazer planos futuros? Às vezes a gente pode pensar que isso está separado, mas eu só consigo fazer um plano futuro que de fato tenha uma perspectiva de dar certo se eu tenho um controle. Aqui a gente vai falar de situações que são desafios, mas a gente vai falar assim, nossa, mas será que teria alguma coisa que eu poderia fazer? Onde é que eu poderia melhorar ou não para poder chegar a essa situação? Então, o nosso tema de hoje, como ter controle do setor do qual eu gerencio e ainda fazer planos futuros. Isso é
Maravilha. Gestor bom, controla e pensa no futuro. Então, vamos lá, pessoal, vou fazer a pergunta para vocês. Me falem aqui no site o que vocês acham. Hoje temos todo mundo. Para vocês, qual que é o primeiro passo para ter o controle do setor do qual eu gerencio? Vai, vocês conseguem me dar uma sugestão? O que vocês acham? Vamos, falem comigo. Qual que é o primeiro passo para o gestor ter o controle do setor do qual ele gerencia? Não tem ideia, gente? Simples. Para eu ter controle do setor que eu gerencio, eu preciso conhecer o meu setor. Não existe controle se você não tem o conhecimento daquilo que você está controlando. Mas, quase, o conhecer as características dos funcionários está dentro do conhecer o setor, né? Os funcionários fazem parte, sim, essa é uma das partes do conhecer o meu setor, e a gente vai ver no slide seguinte. Pessoal, eu só consigo fazer um controle de uma determinada situação, uma determinada coisa que seja, que a gente está falando de um setor. Eu poderia falar assim, eu sou mãe e quero ter controle sobre a minha casa. Eu só consigo ter controle sobre a minha casa se eu conheço a minha casa. Eu só consigo ter o controle do setor se eu conheço o setor. Eu só consigo ter o controle sobre uma pessoa se eu conheço essa pessoa. Se eu não conheço, eu não tenho controle. Tá? E aí, por mais que seja abrangente, a gente vai ver isso com mais profundidade. Quando nós falamos em conhecer o nosso setor, principalmente, nós devemos saber o quê? Vou até abrir aqui um pouquinho, para ver se vocês verem melhor. Nós precisamos saber todas as atividades que devem ser desenvolvidas. Então, no nosso setor, quais são todas as atividades que precisam ser feitas e desenvolvidas no nosso setor? Como elas são feitas? Por que isso é importante a gente pensar? O gestor precisa saber tudo o que está acontecendo no seu setor, o setor precisa conhecer todas as atividades que são feitas no setor, a ponto de eu dizer assim, o gestor precisa sentar ali e fazer essa atividade? Sim. Não significa que ele vai fazer todas as atividades, mas significa que, se precisar, esse gestor vai fazer todas as atividades. E isso é um dos grandes passos necessários para o gestor. Não que ele seja o melhor fazendo todas as atividades. Não significa, por exemplo, eu sou a gestora, a Renata é a gestora de um determinado setor, e ela é a melhor pessoa para fazer todas as atividades do setor. Não, longe disso, tá? Mas ele precisa conhecer como essas atividades são feitas. Por quê? Às vezes, nós temos no setor um profissional que sabe muito, e aí a gente acaba não compartilhando o conhecimento dele. A gente, como ele é uma profissional que sabe muito de uma determinada atividade, a gente sempre deixa a responsabilidade para ele de fazer essa atividade. E aí o gestor não está muito preocupado em aprender a fazer essa atividade. E também o gestor não pede para que ele ensine um outro profissional a fazer essa atividade. O que acontece se esse servidor sair do setor, ou ele sair de férias, ou ele sair, tiver uma licença saúde, ou ele morrer, ou qualquer situação? Essa tarefa vai ficar parada. Então, pode ser que ele não tenha ensinado a nenhum outro profissional, mas o gestor tem que saber, porque numa situação crítica, o gestor vai sentar lá e vai fazer. Ou o gestor vai conseguir ensinar outra pessoa para fazer, caso esse profissional tão competente, tão capacitado, deixe o setor por algum motivo, seja temporariamente ou em definitivo. Então, o gestor precisa conhecer todas as atividades que são desenvolvidas dentro do seu setor. E ele precisa ter uma clareza de quando essas atividades têm que ser feitas. Tem algumas atividades que são feitas uma vez por mês, outras uma vez por ano, outras todos os dias. E aí, o gestor, ele precisa ter essa clareza, né, de quando que essas atividades precisam ser entregues. Primeiro ponto. Aí, o segundo ponto o gestor precisa saber quais são os impactos que uma atividade causa na outra. Então, assim, a gente, dentro do nosso setor, tem várias atividades. Pode ser que uma única atividade, ela comece por si só e ela apresente o resultado por si só e acabou. Aí eu fiz aquela atividade, comecei e terminei e foi entregue o serviço, tá? E aí, uma atividade até simples. Mas é muito comum a gente ter atividades que elas foram
originárias por um serviço feito anteriormente. Então, assim, só foi necessário fazer uma determinada atividade quando uma outra terminou, ou quando uma outra começou. Então, aí eu preciso entender qual que é o impacto daquela atividade anterior causando a minha, nessa que eu estou atuando agora. E aí, quando essa atividade termina, ou até mesmo antes de terminar, precisa ter uma clareza, o gestor precisa conhecer se essa atividade depois vai dar continuidade em uma outra, né? Se vem uma outra atividade logo em seguida, ou se os resultados dessa atividade, mesmo que sejam resultados intermediários, se eles já estão impactando em outras atividades. Por exemplo, eu precisava emitir um mandado para conseguir ter um carro penhorado, que seja. Então, eu preciso ter a clareza como gestor qual que é o encadeamento dessas atividades. E aí, dessa forma, eu consigo identificar quais são os impactos. Então, isso eu penso, né? Eu só sei disso se eu conheço o setor. Outra, tá claro até aqui, pessoal? Qualquer coisa vocês gritam para mim no chat, tá bom? Outra situação, né? O que o gestor também precisa saber é qual que é a capacidade produtiva dele e da sua equipe. Aqui a Mayara escreveu, né? Conhecer as características dos funcionários. Aqui é o momento, né? O gestor, ele precisa conhecer qual é a capacidade, as competências, as habilidades de cada um desses profissionais. E quando eu falo de capacidade produtiva, no meu setor eu tenho a Fernanda, a Mayara, a Laísa, a Renata. Qual que é a capacidade de produção, de entregar resultados de cada um desses profissionais? É isso quando a gente fala de capacidade produtiva. Eu tenho 50 mandados, a Laísa faz 50 mandados sozinha, ou será que ela faz 25 e a Renata faz 25? Tá? Porque essa é a capacidade delas. Ou a Renata faz 30, a Laísa faz 20. Acho que é o contrário. A Laísa faz 30, a Renata faz 20. E assim vai. Então, o gestor, ele precisa ter essa consciência, conhecer muito bem a sua equipe, né? Quais as suas características, as suas habilidades, as suas competências. Tá? E que mais? Por último, deixa eu abrir aqui, que tá pequenininho. Deixa eu abrir essa tela para ficar melhor. E aí, quando a gente fala em conhecer o nosso setor, a gente também precisa saber quais são os objetivos que o setor deve alcançar. Então, qual que é o motivo de ser do setor do qual você gerencia? Eu lembrei, por que eu não estou nessa tela? Qual que é o motivo de ser desse setor? Quais são os resultados que ele precisa entregar? Quais são os serviços que esse setor precisa entregar? Então, quando a gente fala de objetivos, né, qual que é o objetivo final, intermediário, do nosso setor? Então, a gente precisa conhecer. Aí a gente já está falando um pouco mais de estratégia. Apesar que, para mim, estratégia acontece em todo momento, em todas as situações, mas aqui quando a gente começa a falar de objetivos, acho que já fica claro para todo mundo que aqui já tem uma estratégia bem inserida, que a gente agora precisa começar a olhar, né, de forma estratégica. Então, quais são os objetivos que esse setor deve alcançar? Em que tempo ele precisa alcançar? Quando que deve ser atingidos esses objetivos? E qual é a quantidade? Se eu estou falando em serviços, né? Quanto de serviço que precisa ser entregue naquele tempo? E, por fim, qual que é a qualidade desse serviço que eu posso entregar? Será que é de qualquer jeito? Ou será que precisa atingir um determinado nível de qualidade de acordo com o que a sociedade está esperando? Ou com relação à qualidade que o órgão regulador, fiscalizador está esperando, seja uma corregedoria, seja um setor de fiscalização? Então, quando a gente fala em conhecer o setor, aqui eu estou falando principalmente, teria mais várias ações que eu, como gestor, precisaria conhecer para eu começar a falar em controle do setor? Teria. Mas aqui eu trouxe para vocês 4 que são básicos, tá? O gestor precisa pelo menos conhecer essas 4 situações para ele começar a ter um controle do setor que ele gerencia, certo? Dúvidas? Qualquer coisa, escrevam aqui para mim. Então, quando falamos em conhecer o nosso setor, a gente está falando de 2 competências importantes para o gestor público. Hoje, a gente não vai aprofundar tanto nas competências do gestor público, a gente vai mais listar essas competências. E aí, no final, eu vou colocar aqui para vocês que no dia 1º de fevereiro, eu já tinha falado para vocês na semana passada,
No dia 1º de fevereiro vai acontecer a Masterclass, que eu vou falar justamente das competências, né? O que um gestor público de sucesso, e aí a gente vai definir o que é esse gestor público de sucesso, quais são as competências que esse gestor público de sucesso precisa ter desenvolvidas, e a gente vai acabar aprofundando um pouco mais em cada uma dessas competências. Então, mas rapidinho do que a gente falou, eu preciso conhecer o meu setor para poder controlar. Eu estou falando de pelo menos 2 competências que esse gestor precisa ter desenvolvida. A primeira delas é a visão sistêmica. Então, o gestor público ele precisa ter uma visão sistêmica. Vou colocar aqui meus botõezinhos. E aí, quando eu falo que ele precisa ter a visão sistêmica, por quê? Com a visão sistêmica, que é uma competência, esse gestor, será possível esse gestor que identifique como as atividades são complementares. Lembra que eu falei ali, naquele slide anterior, como é que elas estão encadeadas para que os resultados do serviço sejam entregues? Então, quem é que me permite fazer essa análise, né? Quando eu faço esse mapeamento das atividades do setor, qual que é a competência que me permite identificar essas características? É a competência da visão sistêmica. Então, o gestor, com essa competência, ele vai conseguir identificar quais são as atividades complementares e como e quando elas impactam nos outros, né? Qual é o impacto de uma atividade na outra? Sempre que eu falo no impacto, eu estou falando tanto no impacto positivo quanto negativo. Então, imagine, se eu fiz uma atividade bem feita, e logo depois vem uma atividade que complemente, que dá a continuidade nesse processo de trabalho, se ela foi bem feita, ela teve um impacto bem feito. Se ela foi feita no tempo certo, ela impactou positivamente nas atividades que vêm seguintes. Agora, se, por exemplo, a atividade não atingiu aquela qualidade esperada, ela vai impactar negativamente na atividade seguinte, que seja o que venha acontecer. Aí você fala, mas essa atividade já é final, acabei, entreguei o serviço, terminou. Se essa atividade for negativa, ela vai resultar em impactos negativos no público que a gente está atendendo, no caso a sociedade, né, o cidadão. Só que, aí você fala assim, mas entregou, resolveu, não tem mais impacto negativo, tem só para ele, mas até aí tudo bem. Não, provavelmente vem um retorno. É que esse é o problema, né, mãe? Vem a reclamação, vem um pedido de providência lá do órgão fiscalizador, seja corregedoria, e aí o impacto negativo, porque às vezes a gente acha assim, se não impactou no outro, não tem problema. Mas olha o reverso, né? Vê se isso não vai te gerar uns impactos negativos por conta da entrega desse serviço mal feito. E aí, não fiz a entrega no tempo certo. Qual que é o impacto disso? Gerou, por exemplo, uma reclamação, e aí veio uma nova demanda, relatórios para fazer, esclarecimentos para ser dados por que a gente não alcançou. Então, como é que eu consigo visualizar isso? Será que eu preciso esperar que todo mal tenha acontecido para eu ter esse controle e essa consciência? Não. Se você tem a competência, a visão sistêmica bem desenvolvida, você nem precisa chegar no resultado mal feito para você falar assim, isso vai dar um resultado ruim, isso vai me dar um impacto negativo. O profissional com uma boa visão sistêmica, ele já percebe isso antes de tudo acontecer. Essa é uma competência, tá? E o bom da ideia da competência é que a competência pode ser desenvolvida, que é o nosso foco aqui quando a gente fala da gestão pública estratégica. O tempo todo, se a gente for olhar todos os vídeos do canal, eu sempre estou trazendo formas para a gente poder desenvolver. Essa é uma competência importante e que pode ser desenvolvida, graças a Deus, né? Tem pessoas com mais facilidade, outras não, mas quanto mais você coloca em prática, você vai vendo a melhora, tá? A outra competência que a gente trabalhou, que está envolvido nessa ideia de se conhecer o setor para se ter o controle, é a gestão de processos. Aqui, ou para alguns, pode ser gestão de processos de trabalho, né? Então, por exemplo, todas essas atividades que acontecem no nosso setor, elas são processos, elas acontecem de uma determinada linha de ação, que é o que eu tenho a ideia do processo, né? Então, essas ações que vão resultar. Então, por exemplo, a ação que deu início à necessidade de fazer uma atividade, tá? Que estou falando no meu setor. Então, vamos, por exemplo, pensar, um cidadão fez a requisição de determinado serviço. Essa ação dá início ao meu processo de trabalho. Então, ele seria
a entrada, o input desse processo de trabalho. E aí essas atividades, quando elas acontecem encadeadas, é o que a gente vai falar de processo. Qual é o final disso? É um serviço que é entregue, né? Que seria o output, no caso, pensando no inglês, mas é o resultado que a gente entrega, a finalização dessa gestão de processo de trabalho. Aqui a pergunta: como que desenvolve essa competência? Me ensina. Tem que ser super sério. Ai, obrigada, gente. Mas vou te ensinar. Vou ensinar todo mundo e, claro, né? Claro que eu vou ensinar vocês. A gente hoje não vai conseguir falar muito sobre isso, mas ela é uma competência muito importante. Lembra-se, depois eu vou deixar aqui para você assistir a nossa masterclass. A primeira a gente vai falar como é que essas competências são desenvolvidas. Todas as competências podem ser desenvolvidas e precisam ser desenvolvidas. Depende bastante da gente como gestor, né? Falando, eu preciso disso. Você já tem um pouquinho. Às vezes é só, se você achar que precisa, fazer um processo de desenvolvimento. Mas eu vou ensinar assim. Mas eu vou te ensinar no dia 1º de fevereiro, tá? Anota na sua agenda que a gente não vai conseguir dar tempo. Então, a gestão, vocês entenderam o que é um processo, pessoal? Né? Esse encadeamento de atividades que foi iniciada a partir de uma ação, que dá início a essa sequência de atividades, e o resultado disso, no caso do serviço público, normalmente é um serviço oferecido. Pode ser um produto? Pode. Se você pensar, por exemplo, o governo federal mandou o exército produzir cloroquina. A cloroquina é um produto, um medicamento, esse pode ser. Porque às vezes a gente pensa, isso é muito engraçado, que a gente começa a desenvolver mais quando a gente vai estudar gestão pública, a parte teórica. O governo, o Estado, seja ele municipal, federal, estadual, ele normalmente oferece serviços, tá? Mas tem situações que ele entrega produto. Aguardemos isso. Então, pode ter situações que o governo, dependendo da sua esfera, oferece produtos. Mas se a gente for pensar que eu estou produzindo um produto, o resultado final disso é o final do meu processo de trabalho. Então, vamos lá. Com a gestão de processos ou a gestão de processos de trabalho, será possível mapear as atividades e os gargalos. Então, por exemplo, né, quando você tem essa competência bem desenvolvida, você começa a entender como elas são desencadeadas. Quando eu consigo mapear essas atividades, a sequência delas, quando que elas acontecem, como que elas acontecem, situações que elas acontecem, estou fazendo um mapeamento dessas atividades. Eu, particularmente, adoro fazer isso. Não sei se vocês já me conhecem. Lembra quando, às vezes, eu começo a pegar um papel e eu começo a desenhar uns quadrinhos, as situações, para a gente poder entender onde que chega ali, quando é que precisa? Um fluxograma de atividades. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes, quando a gente desenha no papel, fica mais fácil para a gente poder visualizar. Mas uma pessoa que tem essa competência bem desenvolvida, já está na cara. Ela olha aquilo e fala, isso aqui vai dar ali, vai dar um problema. De modo geral, a gestão de processos e a visão sistêmica estão sempre muito próximas. Eu acho que elas são até complementares, tá? Falando minha experiência como gestora, tá? Eu aplico as duas, eu gosto muito. Essas são duas competências que, para mim, são bem desenvolvidas. Mas como é que eu desenvolvi? Que é o que a gente vai falar mais no dia 1º de fevereiro. Né? É um processo de você ter o conhecimento teórico, mas, antes de tudo, que você coloca na prática. É um processo. E aí, então, quando você mapeia essas atividades, você consegue identificar os gargalos. O que são os gargalos, pessoal? São aquelas situações que uma atividade, ela não recebe os recursos necessários para poder dar continuidade. Então, como eu poderia dizer assim, digamos que no meu setor eu divido as atividades e eu tenho 3 pessoas trabalhando numa determinada atividade. E aí, o resultado da atividade dessas pessoas vai precisar de uma outra atividade, mas, por exemplo, é a Renata que faz. Então, eu tenho 3 pessoas produzindo um determinado resultado, um determinado insumo, e aí, de repente, chega numa única pessoa que ela é responsável por dar o segundo passo. Só que ela não consegue dar conta da demanda que veio antes. E aí, essa atividade fica presa nela. Sabe quando você tem uma pessoa que está com o trabalho atrasado, está tudo em cima da mesa, ali o negócio dá uma enroscada? Esse é o gargalo do setor.
Quando essa pessoa consegue fazer a atividade, colocar em dia seu trabalho, aí as outras atividades conseguem dar continuidade. E pode ser que depois dela tenham mais pessoas aptas para poder dar continuidade e dão continuidade. E aí, então, é como se fosse a ideia do funil, tá? Então, várias pessoas trabalhando, vem para cá, deixa eu ver, várias pessoas trabalhando, aí cai num ponto que dá uma enroscada, e depois que desenrosca, começa a dar continuidade e você tem um fluxo de atividade de intensidade maior. O gestor precisa ter essa consciência do gargalo. Como é que ele consegue isso? Fazendo a gestão de processos de trabalho, gestão de processos. É muito legal, é muito importante. Essa é uma competência que o gestor precisa também ter desenvolvido. E aí, o que também faz parte da gestão de processos é pensar em formas diferentes de desenvolver as atividades, é trazer o processo de inovação. Até teve uma outra competência, uma inovação. Pensar em novas formas de fazer o trabalho, às vezes para você acabar com esse gargalo, às vezes para você conseguir apresentar resultados melhores, num tempo menor. Então, sempre que você faz esse exercício de tentar desenvolver novas formas de fazer o mesmo trabalho, ele só é possível se você faz a gestão de processo, porque você sabe, o que eu posso melhorar e como eu posso melhorar, tá? É muito interessante. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, vamos lá. Vamos lá, conversem comigo. Com a competência de visão sistêmica bem desenvolvida e a gestão de processos de trabalho bem feito, está na hora de pensarmos no segundo passo. Alguém tem uma dica? A minha dica para vocês vir falar o que vocês acham, já começa a falar de estratégia. Alguém tem uma dica? Gente, se eu fiz a gestão de processos e tive visão sistêmica, eu consigo controlar o meu setor. Tá? Então, de fato, eu consigo atingir esse resultado do controle. Depois a gente teria outras competências que eu poderia desenvolver, ainda poderia. A gente vai falar mais no dia primeiro. Mas tendo essas duas situações, eu consigo pensar em que eu já consigo controlar o meu setor, já está super bem. Mas está dentro do nosso segundo passo. Quer ver? Eu posso, agora que eu controlo, pensar no futuro e fazer os planos. E aí, dentro dos planos, está o que você colocou. A delegação de tarefas vai fazer parte desse plano de futuro, tá? Então, pensa só, se eu controlo a minha vida hoje, eu tenho condições de fazer planos de futuro? Se eu tenho um controle, eu tenho mais chances de alcançar um resultado de futuro de acordo com a minha expectativa. Se eu não tenho controle do presente, por que eu vou pensar no futuro? Não adianta. Aí vamos fazer uma analogia à nossa vida de hoje. A gente tem controle da nossa vida hoje? Zero controle. Quem está controlando, eu falo isso sempre, é o Covid que está controlando a minha vida. Já está tudo na mão dele. Se eu não tenho controle da minha vida hoje, eu não faço plano de futuro. Se eu, gestor, não tenho controle do meu setor, eu não faço plano de futuro. Agora, se eu tenho controle, eu consigo, sim, pensar em planos de futuro. E se eu tenho planos de futuro, eu consigo... se eu consigo pensar no futuro, eu consigo fazer planos. Vamos lá. Quando falamos em pensar no futuro e fazer planos, principalmente, temos que ter a ideia do que... Aqui, por que eu trago principalmente? Porque eu trouxe 4 passos. Poderia ter mais, poderia ter muitos mais. Faz todo sentido, viu? Tá bom, meninos, dê um like aí pra mim. Vocês estão gostando da aula? Então, quando falamos de pensar no futuro e fazer planos, principalmente devemos ter uma ideia do quê? De como queremos estar no futuro próximo. Tá? Então, se eu tenho, né, esse controle do meu presente, quando eu vou olhar para o futuro, você fala assim, eu tenho a capacidade de adivinhar o que vai acontecer no futuro? Mais ou menos. Eu diria, assim, que a mãe de Ná seria uma ótima estrategista, né? Se de fato ela consegue acertar o futuro. Mas o gestor, ele tem muitas pistas do que é possível ser o futuro para o seu setor. Sério, filho.
Então, um gestor que tem um controle, ele tem uma ideia de futuro muito mais apurada do que um profissional que não tem controle, não consegue nem imaginar o que vai acontecer amanhã. Então, o que eu preciso ter como ideia? Como é que eu quero que esse futuro próximo seja? Tá? Uma coisa é o que eu quero perfeição, outra coisa é o que eu quero de acordo com os objetivos do setor. Tá? Quando a gente fala de gestão, nosso foco vai acabar sendo esse. Né? Então, como que seria o futuro próximo do meu setor? Pensando nesses objetivos a serem atingidos. Ou, será que eu posso fazer num futuro mais longe? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos? Sim. Só que vamos pensar, quanto mais longe a nossa perspectiva de futuro, menos chances a gente tem de acertar, porque situações acontecem que muda tudo o jogo. Mas muda 100%? Depende, a gente, né, agora na época da pandemia, a gente tem uma situação que mudou bem, né, até porque a gente não tem controle nenhum, olha como o mundo virou uma loucura, mas numa situação normal, e até você pensa assim, mas o serviço público ele é muito estável, não muda muito. Muda, por isso que pensar para 5 anos é muito difícil. Eu não faria esse exercício, tá, de perder meu tempo estrategicamente para fazer um plano de futuro de 5 anos, um plano de longo prazo, 10 anos então nem pensar. Vamos pensar assim, mas um governante estadista, né, que a gente não tem mais nessa época de hoje, mas se você for pensar, por exemplo, que a gente está falando de gestão pública, vamos pensar assim, o Getúlio Vargas era um presidente estadista e as suas ações refletem no Brasil até hoje. Sim, eu tenho uma situação de um cargo... de um cargo político, como é o caso de um presidente, um governador, até mesmo um prefeito, que ele assume um poder executivo, que ele precisa colocar em prática as ações que são determinadas e definidas principalmente pelo poder legislativo, ele tem o dever de pensar em ações de longo prazo, porque a gente só começa a ver resultados a longo prazo se eu tomar uma ação hoje. Né? E aí, quando eu falo, um presidente estadista, um governador estadista, não tenho lembrança de ter ouvido um governador estadista, mas um prefeito estadista, eu entendo até que ele deveria ter essa preocupação. Mas para um gestor público de um órgão público, se eu for pensar assim, o presidente do TRT da 2ª Região, ele precisa pensar num plano de futuro de longo prazo, ele teria que fazer um exercício. Quais são as chances dele acertar? Muito pequenas. Mas, se ele tomar uma ação hoje, que ele sabe que os resultados serão só mais lá na frente, serão benéficos, ele precisa fazer. Ele só vai conseguir fazer isso melhor se ele fez o primeiro passo, tá? De conhecer, de ter o controle da situação. Então, agora um gestor de um setor pequeno. Você trabalha num setor que tem 10 funcionários, que tem um objetivo muito claro, ele precisa mais pensar, na minha opinião, num período... ele precisa fazer planos, olhar para um futuro mais 1 ano, 2 anos, tá bom? Depois ele vai refazendo os planos conforme as condições vão acontecendo. Claro, tem ações que eu posso fazer que tem a longo prazo? Tem, tá? Tem situações, por exemplo, se eu tenho um bom processo de liderança, isso reflete a longo prazo do setor? Reflete. Se eu tenho e coloco em prática ações de estratégia, mas que eu nem estou pensando para 5 anos, mas como eu fiz hoje, tem resultado a longo prazo? Tem, tá? Vamos lá, quais serviços que nós vamos ter que entregar nesse período futuro, né? Então, qual que é esse serviço e como ele é, né? Como que seria a qualidade desse serviço? Então, por exemplo, daqui até o final do ano, pensando a longo prazo, pensando a um curto, médio prazo, digamos que eu preciso fechar esse ano entregando o total de 1.000 processos concluídos, 1.000 processos trabalhistas concluídos. E aí eu estou fazendo uma perspectiva de futuro, tá? Como é que esses processos precisam estar concluídos? A execução de 1.000 processos trabalhistas precisam estar concluídos. Se eu vou pensar como um gestor de hospital, até o final do ano, eu gostei, né? A minha perspectiva de futuro é que a gente tenha atendido 100.000 pessoas, por exemplo, tá? Então,
esse atendimento que eu preciso ter feito 100 consultas médicas, 1000 consultas médicas. Eu tenho que ter feito 100 cirurgias, por exemplo, tá? E aí você está pensando no futuro, mas você está vendo em questão de serviços. Quais são esses serviços para serem entregues? Como são esses serviços? Qual é a qualidade? E qual que é o prazo? Eu vou fazer essa perspectiva de futuro, ela vai durar 1 ano, ao final desse ano eu preciso computar se eu atingir esse objetivo, ou esse serviço tem que ser feito mensalmente. Em janeiro eu tenho que entregar 100, fevereiro 200 e assim vai, tá? Então, esse profissional, quando ele vai pensar no futuro, ele precisa ter uma boa consciência do que precisa entregar. Como e quando, e eu faço, porque agora, como eu tenho meu presente controlado, eu começo a pensar em futuro. Posso pensar em 6 meses, eu posso pensar em 1 ano, eu posso pensar em 5 anos, 10 anos, que a gente já falou. Sim, principalmente dependendo do cargo de gestão que você está ocupando. Aqui a Ananda falando, mas, mesmo com o futuro incerto, acho que temos que ter premissas até planejando o plano B. Fê, eu acho, assim, que a gente nunca perde as esperanças, estamos sempre fazendo planos, né? E sim, né? Eu acho que é isso que dá pra gente uma boa, sei lá, um motivo de ser até, né? E para o gestor, mesmo ele pensando hoje, está muito incerto para eu poder fazer planos. A gente sempre precisa fazer. Hoje, será que eu posso fazer um plano B? Vamos pensar. Mesmo que essa pandemia ainda esteja muito certa, a gente não sabe quando isso vai acontecer, será que hoje eu tenho uma perspectiva? Será que hoje eu tenho condições de fazer um plano de futuro? É difícil falar, mas eu acho que sim, que a gente tem mais chances de fazer um plano de futuro hoje do que a gente tinha em março do ano passado, quando a pandemia começou. Por exemplo, o nosso plano B, quando começou a pandemia, se a gente tinha um plano A, caso não aconteceu, será que o nosso plano B aconteceu? E o C, e o D, né? Cada vez mais difícil. Agora, hoje, depois de quase 1 ano de pandemia, se a gente for pensar em fazer algum plano, até porque a gente vai ser mais cauteloso, porque a gente sabe, por experiência, como que as situações podem ser um pouco mais difíceis. Mas digamos assim, meu plano B é que se a pandemia acabar amanhã, eu vou pegar um avião e vou viajar de férias. Pode ser que tenha acontecido. E o plano A é continuar nessa situação que está hoje por mais um tempo. Pode ser. Mas a gente, como ser humano, a gente nunca pode desistir. E aí o gestor? Porque o gestor, ele tem que atuar muito mais com racionalidade, principalmente porque ele tem as suas responsabilidades como gestor. E aí ele pode fazer diferentes planos, deve. Isso, quando a gente tem diversos planos diferentes, plano A, B, C, D, e assim vai, a gente vai cair numa coisa que eu nem ia falar muito, não ia falar hoje, mas é bom a gente falar. Quando a gente tem plano A, B, C, é o seguinte. Por que eu penso no plano A? É que se uma determinada situação acontecer, eu vou colocar em prática o meu plano A, certo? Se essa situação A não acontecer, se a situação B acontecer, eu vou colocar em prática o plano B, certo? E assim vai com todos os outros planos que você tiver. Em estratégia, estava falando de estratégia, em gestão estratégica, chama isso de cenários futuros. E essa é uma competência que vai estar dentro da competência de gestão estratégica. O gestor, ele sempre precisa fazer. O que é importante? É assim, quando a gente não tem controle do hoje, fica mais difícil de eu fazer acertos com relação a esses possíveis cenários futuros. E se eu não acerto esses cenários futuros, as chances de eu atingir esses resultados futuros são menores. Mas o gestor precisa sempre fazer. O que eu digo? Uma situação de crise. O que eu, Renata, sugiro para vocês? Sejam mais cautelosos e fazem planos a mais curto prazo, tá? Tô aprendendo muito. Ai, que linda, obrigada, que bom, tô feliz. Então, assim, quando você está numa situação muito crítica, sem controle, pensando na nossa vida pessoal hoje, a gente está sem controle da nossa situação pessoal. Eu vou fazer um plano daqui a alguns anos? Cara, eu não estou conseguindo acertar um plano daqui a 6 meses.
mas eu tenho mais chances de acertar um plano daqui a 6 meses do que um plano a 5 anos. Então, faça planos com prazos menores hoje, porque nós estamos numa época de incerteza. Agora, o gestor, que ele já se adaptou a essa situação, por exemplo, de um teletrabalho, de acordo com a pandemia, ele consegue fazer planos? Consegue, até porque a tendência é que não mude tanto, muito que tinha que mudar já mudou. A perspectiva é que, para um futuro, ou a situação volta ao normal, ou ela continua na mesma linha, mas não vai mudar mais muito, assim. Pode ser que mude, né? Mas o que ele faz? 3 cenários, que eu diria hoje para um gestor. Quer tentar acertar alguma coisa, ou pelo menos estar preparado para uma situação de futuro, você vai fazer o plano A, o plano B e o plano C. Plano A. Se tudo acontecer, se essa pandemia durar 1 ano, tá? Quais são as ações que eu preciso fazer? Quais são os objetivos que eu preciso atingir? Plano B. Se essa pandemia acabar em 6 meses e a gente voltar numa situação anterior. E aí eu faço quais são as ações que eu deveria fazer ou não, e aí eu deixo mais ou menos as coisas pensadas, bem visualizadas. Então, como gestor, o que eu vou fazer caso essa pandemia agora acabe em 6 meses e a gente volte a uma vida normal? Então, eu posso fazer um plano. E agora eu esqueci. Então, o plano A, que essa pandemia demore para acabar, e aí, então, qual que seria a minha situação? Acabou? Caiu, gente, para vocês? Acho que não. Então, vamos lá, voltando para os meus 3 planos, que até a pessoa aqui esqueceu. Então, o plano A, que essa pandemia vai durar 1 ano, então o que é possível fazer, pensando para o meu setor, o que eu preciso entregar, quais são as mudanças que eu preciso fazer. Uma situação B é que essa pandemia acabe em 6 meses e a gente volte à situação anterior, normal, vida normal, muitos esperam. E aí, então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quais são os resultados que eu vou entregar. E a terceira opção é que essa pandemia acabe... Não caiu, desculpa, porque eu acho que no meu celular tinha caído. Aí a terceira opção é que a pandemia acabe em 6 meses, só que a gente vai manter esse normal que a gente tem hoje, tá? Digamos que a vida já mudou, não volta mais o que era antes. E aí sim eu consigo fazer planos de futuro, tá? Então, assim, o futuro é incerto, a gente só precisa ter a consciência que pode acontecer dos nossos planos não darem tão certo, tá? Mas pode ser que a gente não fuja tanto, mas pode ser que dê certo. Quando a gente tem um controle da situação, uma situação certa, no caso, um gestor que controla bem o seu setor, conhece bem essas competências, tudo aquilo que a gente falou, ele tem uma chance de pensar no futuro, né? Saber onde ele quer chegar, como é que seria esse futuro com um pouco mais de facilidade. Mas é legal, sim, pensar em plano A, B, C. Eu tenho uns 300 planos, estou sempre pensando, fazendo esse exercício, eu gosto muito. Eu acho que o ser humano tem essa característica, tá? Anima, né? Motiva. Então, quando falamos também em futuro e fazer planos, devemos ter como ideia também quais são os serviços que devemos entregar, como eles, a qualidade desses serviços, quais são os serviços e quando que é preciso entregar. Então, precisa ter essa clareza. E aí você determina, né, nesses prazos. Então, em até 6 meses, seria importante que o setor atingisse essa quantidade com essa qualidade de serviço. Em 1 ano, tal qualidade, tanta quantidade. E assim vai. Então, o gestor que tem controle tem uma facilidade de fazer esse tipo de ação. Aí, feito isso, né, que você já está pensando nesse futuro, o que é preciso ser, como seria esse futuro ideal, aí a gente começa a pensar qual é a melhor forma de alcançar esse futuro. Peraí, se eu preciso entregar 100, eu preciso concluir 100 processos trabalhistas, como é que eu devo fazer isso? Quais são os caminhos, quais são as ações que precisam ser feitas? Será que tem alguma ação que precisa ser feita que eu ainda não estou preparada e preciso buscar para esse conhecimento, para poder desenvolver? Então, agora a gente começa a pensar, se eu já tenho esse futuro, esse possível futuro, seja um A, B e C, que seja, e aí você começa a pensar, o que eu preciso fazer para alcançá-lo? Então, vamos lá, simples, um exemplo. Eu preciso perder 10 quilos até o final de 2021, por exemplo. Então, você já definiu quando,
você já definiu o quê, e aí agora você vai falar assim, mas o que, que eu preciso fazer para poder chegar lá? Eu vou me matricular na academia, ou eu vou malhar de casa por causa da pandemia, eu vou fazer dieta, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma reeducação alimentar. Então, você define, né, o que, que é preciso fazer para poder atingir esse plano futuro. E, por fim, que é importante, é quais são os recursos que eu tenho disponíveis para fazer isso. Então, se eu vou seguir determinado caminho, então eu decidi, por exemplo, que eu vou malhar em casa e vou buscar um nutricionista para fazer uma reeducação alimentar, por exemplo. Tá? Então, eu decidi quais são os caminhos para poder atingir esse resultado. Aí eu começo a pensar assim, quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho dinheiro para pagar um nutricionista? Se eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer para poder arrumar um nutricionista? Eu tenho como malhar em casa? Será que eu preciso contratar um personal trainer para me dar o treino mesmo estando de casa? Será que eu vou achar um canal no YouTube que vai me fazer um plano de treinos? O que eu preciso fazer? Será que eu preciso comprar pesos, caneleiras, um colchãozinho para malhar em casa? Então, aí você começa a pensar nos recursos. Então, você pensa, bem, o que a gente conversou nesse slide. Aonde eu quero chegar? Plano, você quer fazer 3 planos, A, B, C, então onde é que você quer chegar nesses determinados 3 cenários diferentes? O que é em quantidade, qualidade que vai chegar, né? O que você vai ter de como resultado? Qual é a melhor forma para poder alcançar esses resultados, esse futuro que você está pensando? E aí, quais são os futuros e quais são os recursos que você tem disponível? No caso de um gestor público, eu preciso, vamos pensar de novo naquele gestor de hospital. Eu quero até o final do ano ter proporcionado 1.000 consultas médicas, 1.000 consultas médicas. Aí você vai ver, você tem médicos disponíveis para poder fazer essas consultas? Você tem consultórios disponíveis para poder fazer esse atendimento? Você tem enfermeiros disponíveis para dar um suporte ao médico, dependendo do tipo da consulta? Você tem secretários no prédio, no hospital, na clínica, para poder fazer o atendimento desses pacientes, para eles agendarem as consultas? Então, você começa a pensar nesses recursos. Sei que às vezes fala, mas pessoas não são recursos, né? Essa história de recursos humanos está muito antigo. Mas a gente precisa pensar que, mesmo que eu não pense nos profissionais com recurso, eles são, eu preciso de uma equipe para poder trabalhar, e os profissionais precisam estar bem desenvolvidos. Então, eu preciso pensar nisso, né? Quais são os profissionais que vão fazer parte da minha equipe e qual a habilidade que eles têm, quais são as competências que eles têm. Não caiu, né, gente? Então, menos mal. Acho que deu um probleminha no Instagram, que eu estou usando no celular para poder fazer Instagram. Então, a gente precisa ter consciência dos recursos também. Terminando, eu achei que essa aula fosse bem rapidinho. Então, pessoal, se estamos falando em pensar no futuro e fazer planos, a gente está falando principalmente de 2 competências. E aqui a gente tem a primeira, que seria a visão estratégica. Com a visão estratégica, será possível ao gestor identificar aonde que é preciso chegar para atingir esses objetivos. Sempre que eu falo de visão estratégica, é aquela ideia assim simples. Eu tô aqui, eu tô olhando para o futuro. É mesmo uma situação assim, tipo, como se eu estivesse olhando, sei lá, aqui, meninas, uma bola de cristal e vendo esse futuro, entendeu? Pode parecer assim, meio falar, mas isso não existe. Não, isso super existe. É que eu não tenho uma bola de cristal como gestor. Como é que uma boa forma de fazer essa visão de futuro, que é o que a Fernanda acabou trazendo para nós, essa ideia de pensar em possíveis cenários futuros. Nossa, se isso acontecer, aí eu estou olhando para o futuro. Que ele ainda não existe, ele pode se materializar ou não. Mas eu estou vendo o futuro, estou olhando para o futuro. É justamente a ideia da visão estratégica. Ela é uma competência. Ela pode ser desenvolvida, sim, como todas as outras competências que a gente tem conversado ao longo desses 8 lives. E com essa competência bem desenvolvida, é que é possível o gestor identificar onde que ele quer chegar. E para que ele possa atingir os resultados. Então, às vezes essa visão é para 6 meses, às vezes é daqui a 1 ano, 2 anos, para um presidente estadista para daqui a 5 anos, 20 anos, 50 anos, e assim vai. Tá? Aí a outra competência é a gestão estratégica.
E a competência da gestão estratégica, com ela, o gestor, ele é possível planejar como fazer para chegar numa determinada condição, numa determinada situação, num determinado cenário, que foi visualizado quando você colocou em prática a competência da visão estratégica. Da visão estratégica. Então, isso é uma borboletinha. Então, tá vendo que essas duas competências, elas são importantíssimas e elas são complementares. Quanto melhor eu tiver a competência da visão estratégica desenvolvida, melhor em cenários futuros eu consigo analisar, melhor vai ser os meus planos, porque a hora que eu falo de planos, de pensar qual é o caminho que eu quero seguir, quais são os recursos que eu tenho disponível para poder alcançar esses caminhos que eu quero, esses objetivos que eu defini, como é que eu trilho esses caminhos, eu estou falando da competência de gestão estratégica. Posso usar para a minha vida pessoal? Eu uso. Uma vez que você tem essa competência bem desenvolvida, você acaba usando em todas as situações da sua vida que são possíveis de serem utilizadas. Profissionalmente, não sou gestor, posso ter essa competência bem desenvolvida? Pode. Sabe por quê? Se você é um profissional que você, mesmo que você não esteja no cargo de gestão, se você tem uma visão estratégica e uma gestão estratégica, você se desenvolve como profissional. E aí, quais são as perspectivas? Que você tem um futuro profissional muito melhor do que um profissional que não tem essa competência, não faz esse trabalho de se desenvolver já pensando no objetivo futuro. Então, ela é possível. Aí você fala, mas e um gestor público? É importantíssimo, ele precisa colocar essa competência em prática. Se ele não ter, ele precisa desenvolver. É isso, pessoal. Acabou. Né, lembrando que amanhã a gente tem mais uma live, que é a nossa sexta live, que também acontece às 19 horas. Vocês querem fazer algum comentário? Ops. Deixa eu descompartilhar só um minutinho. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam? Eu vou pegar aqui o link para vocês poderem se cadastrar para a aula de segunda-feira, que é dia 1º de fevereiro. Para essa aula, precisa se cadastrar. Imagina, Má, imagina, Fê, que bom. Ficou claro para vocês? Boa noite, Benê. Ó, vou copiar aqui, já segura aí. Vou colocar aqui no chat para vocês. Coloquei aqui no chat. Nesse chat tem um link que eu estou convidando as pessoas para essa aula do dia 1º de fevereiro. E lá vai ter o link para você se cadastrar. Você vai colocar o seu e-mail, vai se cadastrar, então você vai receber um link de acesso para poder participar do evento no dia 1º de fevereiro. Essa aula ela é fechada, então ela não vai ficar disponível para quem não recebeu o link não vai conseguir chegar na aula, tá? E aí, o que a gente vai falar nessa aula do dia 1º de fevereiro? Todas as competências que são importantes para o gestor poder conseguir atingir o sucesso. Tá? Não sei se vocês conseguem clicar nesse link, do jeito que tá. Sim, ficou claro. Então tá bom, pessoal, quase 1 hora. Eu agradeço imensamente por vocês terem vindo fazer companhia para mim, para a live. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se também tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, me mandem mensagem, sem problemas. Tenho o prazer em poder compartilhar um pouquinho mais do que eu fui aprendendo ao longo desses anos. E eu espero vocês para amanhã, a nossa sexta live, nossa sexta live às 19 horas, tá? Da Maratona do Gestor Público. Um beijo para vocês, até amanhã.